open my eyes, I try to see, but I'm blinded by the white light. I can't remember how, I can't remember why I'm lying here tonight, and I can't stand the pain, and I can't make it go away. No, I can't stand the pain. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes. Bom, em relação à eutanásia, o meu posicionamento pessoal e profissional é contrário. Por quê? Porque a eutanásia significa tirar a vida. Do ponto de vista cristão, a vida ela é dada por Deus e somente por Deus ela deve ser tirada e não pelo homem. Do ponto de vista da ética médica, profissional, não só dos médicos, mas de todos os profissionais da saúde, a eles cabem lutar pela vida, zelar pela vida, usar todos os meios e tecnologias possíveis para dar mais vida ao ser humano, até o último instante, mas que ele tenha a vida, que os meios sejam utilizados para que ele viva. E mesmo numa situação de sofrimento, de dor, mesmo a pedido, ninguém tem o direito de tirar a vida do ser humano. Estamos aqui no Colégio Helena Comodi para entrevistar a professora Sandra, diretora do colégio. Professora, qual que é o ponto de vista, qual é a opinião da professora sobre a eutanásia? Olha, Guilherme, para ser bem sincera, eu acredito que eu não tenho assim uma opinião formada com convicção sobre isso. Eu acho difícil, até tenho pouca informação sobre isso. Por exemplo, se você analisa uma pessoa distante de você, como a gente vê, por exemplo, em algumas reportagens que está num estado vegetativo, quando a família abandona, há pessoas que acabam ficando nos hospitais. Em alguns momentos é possível até pensar que a eutanásia deveria acontecer. Mas, por exemplo, daí quando eu começo a pensar, se fosse alguém da minha família, alguém que eu amo muito, eu acredito que eu não seria favorável à eutanásia. E acabo assim acreditando que a vida segue um curso natural, né? Que o que nós temos que passar e viver aqui são as coisas que Deus determina. E ainda acredito que eu não optaria pela eutanásia. Então, obrigada, professora. Muito obrigado, professora, pela atenção. A igreja é contra a eutanásia porque ela preza pelo sentido da vida, né? Todo ser humano ele tem o direito de viver, embora as condições que ele esteja passando no momento, né? No caso da eutanásia, do paciente que está, né, no hospital, muitas vezes de forma inconsciente, mas ele tem o seu direito de viver também. Porque embora ele esteja ali, ele também é um ser humano, ele tem o seu valor, ele tem a sua vida ali, né? E até mesmo porque, se a gente for parar para pensar, tudo o que ele trouxe de bom para a família dele, para as pessoas, né? O seu exemplo, o seu testemunho de vida, a sua vivência, então não é só por causa de simplesmente ele estar ali de uma forma inconsciente, é que a gente simplesmente vai desligar os aparelhos e deixar a pessoa morrer ali. Então ela tem esse direito de viver também, assim como qualquer outra pessoa. E que às vezes pode ocorrer o caso de talvez, né, por um milagre a pessoa voltar à sua vida normal. Então por isso que a igreja ela é um pouco vitalista nesse ponto, né? Ela preza pela vida humana, pela vida da pessoa, por esse princípio de que todos nós temos esse direito de viver. Deus nos dá a vida e só Ele pode nos tirar. E se a pessoa está ali, né, na sua condição final, mesmo assim ela continua sendo pessoa, ela continua sendo um filho de Deus.
Então ela tem o seu valor, ela tem o seu direito de viver. Bom, o meu pensamento sobre a eutanásia é que Deus dá a vida. Quando uma pessoa é concebida, é Deus que já está dando a vida desde o início e ninguém tem o direito de tirar a vida de uma pessoa. Nem quando ele está no útero de uma mãe, como no caso do aborto, como também tiraram a vida de uma pessoa quando ele está doente, inválido ou já no fim da vida. Apressar a morte de uma pessoa é totalmente errado, porque está contra os princípios de Deus. A Bíblia nos ensina que quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus. Deus tem esse direito, o homem não tem esse direito. A minha opinião pessoal é que eu sou contra a eutanásia. A eutanásia hoje ela é proibida por lei do Brasil pela própria Constituição Federal, no artigo 5º, que fala da dignidade da pessoa humana, né, que ela tem direito à vida, e também do Código Penal. Então a eutanásia hoje ela é comparada ao homicídio. Você pode verificar no artigo 121 do Código Penal, que vai estar discriminando corretamente, ela é comparada ao homicídio hoje, né? Então ela não é aprovada no Brasil o uso da eutanásia pela Constituição, que garante os direitos à vida, à liberdade e dignidade, no artigo 5º, e pelo Código Penal. E qual é a sua opinião em relação à eutanásia? Hoje é muito discutida a eutanásia, né? Muitos doutrinadores têm muito posicionamento, tem até projetos de lei que já foram feitos para ter o acesso à eutanásia, daquela morte sem dor. Se você tem direito à sua própria vida, você não tem direito, quem que comanda, o Estado ou não, mas eu acho que a gente tem que se posicionar ao sim ou ao não. Eu sou contra a eutanásia porque, por um princípio até mesmo de religião, de pensar que Deus que deu a vida e ele tem o direito de tirar, e que os médicos mesmo, no próprio juramento deles, né, diz que não vão tirar a vida de ninguém, eles estão para salvar vidas e não para tirar vidas, né? Então esse é o meu posicionamento, não que eu seja contra quem pensa diferente, a gente tem que respeitar a ideia de cada um. Tá, muito obrigada, Elisângela. How could this happen to me? Everybody's screaming, I try to make a sound but no one hears me. I'm slipping off the edge, I'm hanging by a thread. I wanna start this over again. So I try to hold on to a time when nothing mattered, and I can't explain what happened, and I can't erase the things that I've done. No, I can't. How could this happen to me? I've made my mistakes, got nowhere to
to say what's impossible, but they forgot. This world keeps spinning, and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade.